RFI Convida. Elcio Ramalho. Um poeta na Amazônia. Esse é o novo filme do diretor de documentário José Huerta, nosso convidado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela sua vinda. Prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui na Rádio França Internacional. Muito obrigado, José. Bom dia, obrigado. José Huerta, você é franco-espanhol, né, diretor de documentários, tem um trabalho muito engajado, principalmente com o Brasil, né, um trabalho engajado focado em temas sociais e ambientais, os efeitos da globalização em comunidades mais vulneráveis. E você agora está, então, preparando o seu mais novo filme, que é Um Poeta na Amazônia. O que você vai trazer nesse trabalho, José? Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. Papagaios, periquitos cuidavam de suas flores. Os peixes singravam os rios, curumim cheio de amores. Mas toda mata tem caipora para a mata definhar. Veio um caipora de fora para a mata derrubar. E trouxe o dragão de ferro, o motosserra. E trouxe o estilo gigante, o trator, para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pro dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse o castanheiro para o seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Aqui termina essa história dessa gente de valor, de gente que tem memória, muita crença, muito amor, para defender o que ainda resta, sem rodeio nem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador, a floresta amazônica. Ah, meu Deus, é um trabalho importante porque é baseado numa emoção. Eu acho que é importante quando a gente faz cinema também falar de emoção, né? Porque é um sentimento também. As questões sociais, as questões do meio ambiente ou as questões políticas, pode ser uma coisa muito teórica. Mas aí não, esse filme eu queria que partisse de uma emoção. E a emoção foi quando eu estava acompanhando a campanha eleitoral daqui da França, de Paris, e vendo todo o processo eleitoral, todo esse ódio que estava contaminando a sociedade brasileira. De 2018, né? O processo eleitoral de 2018. Exatamente. E aí eu assisti a esse espetáculo, entre aspas, eu sentia muita dor, muito sofrimento, porque primeiro, eu amo o Brasil de uma maneira que nem sei explicar por quê. Mas é um país que eu acho maravilhoso, o povo maravilhoso. E quando vi esse processo político em curso, eu sofria muito, de verdade, sinceramente. Você sofreu por quê? Eu sofri porque eu vi, por exemplo, fraturas dentro das famílias. Irmãos, amigos, que normalmente na vida real, social brasileira, tudo é paz e amor. Encontros, a gente vai para a praia, a gente faz aniversário. E aí, de repente, começaram amigos que me diziam, pô, meu primo que estava... Ele está me odiando agora. Quer dizer, chegou a um ponto muito grave que entrou dentro da estrutura profunda da sociedade brasileira, que é a família. E então, e vendo também as instituições, quer dizer, a classe política e todo esse esquema político que estava, eu sentia que parecia ficando louco, assim, né? E então pronto, eu senti isso com muita dor e aí decidi então que fazer alguma coisa. E você escolheu a Amazônia, né? Eu escolhi a Amazônia porque, na quê? verdade, eu conhecia o personagem, o poeta, o famoso poeta, um poeta na Amazônia, chama César Félix. É um personagem que eu já conheci durante outros filmes que eu fiz. E começou em Santa Catarina. César é um acreano que estudou história em Santa Catarina. E eu, em 2005, fiz um filme sobre, durante a comemoração Franco-Brasil de 2005. Teve um evento importante na França. Eu queria fazer um panorama do Brasil. Eu fiz um road movie
no Brasil. E me encontrei com o César, ele era professor numa comunidade indígena em Santa Catarina. Eu queria contar o primeiro encontro, o primeiro francês, com o Brasil, que foi com uma comunidade indígena que chama o Carijó, que estava em Santa Catarina. É por isso que eu fui lá e me encontrei com o César. Me encontrei depois com o César em Manaus. E eu estava no hotel fazendo outro filme, e aí me encontro com ele, e ele era coordenador na reserva extrativista Chico Mendes, que no Acre, para o povo saber, é um lugar onde 90% da floresta está em pé ainda. Por quê? Porque depois da ditadura, até durante a ditadura já, surgiu um movimento importante dos seringueiros. A gente sabe que o Acre, a importância da seringa no Acre. E aí surgiu um personagem que é Chico Mendes, que conseguiu mobilizar os seringueiros que viviam numa situação de dependência econômica muito forte dos patrões da borracha, e conseguiu organizar um sindicato junto com os índios, as comunidades indígenas, para tentar mudar o esquema, o sistema de produção e de preservação da floresta. E então aí nasceram as reservas extrativistas, e tem muitas reservas extrativistas. E então o meu personagem era coordenador. Bom, tudo bem, isso aí fica na minha cabeça, tudo bem. Agora, quando surge a campanha eleitoral, quando decide de fazer o filme, aí, de repente, e o César é poeta. Quer dizer, uma pessoa envolvida na questão social, historiador e poeta. E aí, meu Deus do céu, eu acompanhando o Facebook do César, do poeta, durante a campanha eleitoral, achei muito interessante o que ele colocava no Facebook. Era completamente no contraponto de tudo que a gente estava vendo, a loucura que estava nas redes sociais, que era violento, que era muito radical, muito fanático. E ele não, ele colocava fotos, poesias. Ele nunca falava da política diretamente, mas sempre com uma delicadeza. E eu falei, mas é isso que a gente tem que fazer. Agora você, enfim, se refere, o ponto de partida é um período político assim muito intenso, né, na história do Brasil, que desembocou na eleição, né, do presidente Jair Bolsonaro, mas você volta agora, então, é esse tema, né, alguns anos depois, e ele traz que tipo de mensagem nesse momento? Qual que é a importância dele para esse momento? Do filme? Do filme, Não, do filme eu acho que é importante. Nessa loucura, essa violência, esse ódio que tem no Brasil, o que está talvez mudando um pouquinho agora, a gente está sentindo algumas coisas aí. Então, eu achei que a palavra da cultura, a palavra da poesia, porque para mim a poesia é espiritualidade. Você vai ver que todas as camadas, como a camada da sociedade brasileira, você vai que pode pegar um militar, um juiz, um agricultor no Nordeste, a poesia tem importante, é importante a poesia. Você vai ver que tem grupos de poesia. Então, a poesia, para mim, é também uma dimensão espiritual. E quando a gente vê o papel da religiosidade no Brasil, eu achei interessante de entrar e tentar ter um olhar sobre a situação complexa do Brasil. Eu não quero explicar a situação complexa do Brasil, eu não tenho esse direito. E sou estrangeiro também. Então, eu vou ficar na minha posição de cineasta, entre aspas, universal, um artista, vamos dizer assim, que não tem fronteiras. A gente se alimenta do outro. Da cultura do outro. E o Brasil sabe fazer isso. A história do Brasil é se alimentar da cultura do outro. E é um processo estruturante da sociedade brasileira. Então, a poesia, vamos trabalhar com o César, que é poeta, e vamos tentar mergulhar nesse momento um pouco complicado. E eu queria também outra coisa importante, ligado à emoção que eu falei antes. É que quando o Bolsonaro foi eleito, teve uma parte da sociedade que foi assim
o espanto, uma coisa assim, uma coisa de asideração, que a gente fala em francês, não sei se existe em português, asideração. Como se, o que está acontecendo no Brasil? E essa emoção, eu queria filmar essa emoção. É por isso que decidi ir rápido. Em abril de 2019, eu fui lá para filmar isso, tentar filmar, porque o César ele tem um espaço que chama o Café com Poesia. Então, o filme, tudo estruturado a partir do César, do Café da Poesia, que virou um lugar de refúgio para muitas pessoas que se sentem ameaçados pelas as novas políticas do governo atual. Hein? Então, a comunidade LGBT, mas não só, os indígenas, tem os intelectuais, os pesquisadores, bom, e os músicos também. Então, é um universo, então, que simboliza, então, algo um pouco maior, né? Quer dizer, a partir de um personagem, muitas questões, né, que se colocam hoje em dia na sociedade brasileira. Quando você escuta o mundo, o que eu acho, que eu chamo o mundo do mundo do Bolsonaro, a gente vê que tem as palavras, são importantes as palavras. Quando você vê que tipo de palavras são veiculadas nas redes sociais, ou ele mesmo, o Bolsonaro não se esconde. Ele assume muito tudo o que ele diz. E então as palavras são importantes. E eu queria trabalhar com as palavras também da poesia e da cultura, porque para mim a cultura é o mundo da medida. Que a gente analisa, a gente pensa muito antes de falar. A cultura é um espaço onde a gente pode colocar a razão e a emoção juntos para trabalhar, para se conectar com o mundo e tentar revelar o mundo na sua complexidade. E você vê que nas redes sociais, nesse processo eleitoral, o político no Brasil, a gente sentiu discursos muito violentos, radicais, de ódio. Uhum. Então, é isso que eu queria trabalhar. Mostrar que a cultura é fundamental para nosso destino comum e coletivo. Agora, você então foi logo no começo de janeiro, né? Eu fui então, em abril de 2019, isso. Foi no começo de 2019, então, mais ou menos, né? Para pegar essa atmosfera ainda, né, muito recente, né, isso. Dessa mudança que houve no Brasil. E como é que está o processo, então, né, de finalização desse filme? Então, e quando é que a gente vai poder vê-lo e, né, quem pode contribuir também para que ele se viabilize? Então, o filme está quase terminado já, mas falta algumas imagens para completar o filme. Então, eu vou lá agora. Já a gente conseguiu, a vaquinha, a gente conseguiu já quase 50%. Isso assegura já a fase de rodagem, né, que é 15 dias de setembro, e também o que a gente chama a finalização do filme, a pós-produção. Então, depois dessa fase de rodagem, eu vou editar até final de outubro. Início de novembro está pronto. Então, aí vai ser divulgado aqui na França, tem um canal de televisão pequeno na França, local, que vai fazer a divulgação do filme. Vai ter projeções que eu chamo cidadãs, que são grupos associações, grupos coletivos franco-brasileiros. Né? Tem muitos grupos aqui na França que amam também o Brasil e que vão fazer evento com o filme. Né? E no Brasil já tem uma projeção que é prevista em uma universidade o ano que vem, num congresso, e eu acho que vai ter várias projeções no Brasil. José Huerta, você, né, frequenta o Brasil há muito tempo, vai ao Brasil desde 1987, já realizou vários documentários lá em várias regiões do Brasil, no Nordeste, né, na Amazônia também. Como é que você situaria esse filme, então, Um Poeta na Amazônia, dentro desse trabalho, dessa história sua com o Brasil? Como é que você situaria esse documentário? As pessoas, toda a população brasileira fica feliz. É isso a questão, não é? São as pessoas que é importante. A política, tudo isso são conceitos. A gente deve esquecer que a política é coração, é vida.
as pessoas. E então a cultura, eu acho que, como já falei, para mim é um veículo fundamental para não perder a cabeça. Ok, muito obrigado, então. O RF Convida de hoje entrevistou e recebeu aqui nos estúdios o diretor de documentários franco-espanhol José Huerta. Muito obrigado pela sua entrevista e sucesso com o seu novo trabalho Um Poeta na Amazônia. Muito obrigado a você. Prazer.